Taxa Selic Meta subiu para 3,5% ao ano, você acompanhou. Nesse vídeo eu vou fazer uma discussão com você para mostrar os efeitos benéficos desse aumento da taxa de juros. Sem eufemismo, é claro que não é para sempre que juro alto vai ser bom, mas neste patamar, nessa mudança de 2,75 para 3,5, eu vejo efeitos benéficos que eu quero mostrar, discutir com você. Como eu sempre brinco, não me venha com certezas, o meu canal é lugar de dúvidas, de discussões, para que eu e você, a gente possa se desenvolver cada vez mais. Então acompanha o raciocínio que eu montei aqui. Primeiro, eu quero começar falando um pouco sobre a taxa Selic e o CDI. Vou entrar aqui na sua tela. Selic Meta, uma canetada, é uma meta a ser perseguida, não é uma taxa real, tá? A taxa do dia a dia é a Selic Over ou o CDI, as duas são a mesma coisa. E o que ela é? Ela é uma taxa diária. Ela é expressa ao ano, mas é uma taxa diária. Então, por exemplo, se o CDI está 3% ao ano, a rentabilidade diária do CDI é de 0,01173%. Diária, ao dia. Da onde vem isso? Uma conta de equivalência de taxa. 3% elevado a 1 sobre 252, né? Um dia útil sobre 252 dias úteis. Seria essa expressão, essa continha que você está vendo aqui, ó. 103, né? 3% divide por 100 mais 1. 103 elevado a 1 sobre 252 menos 1, que vai dar 0,0001173, que em percentual 0,01173. Bom, então, ó, uma aplicação, um investimento com prazo de 1 ano e que pague 100% do CDI, o que ele vai pagar? 252 CDIs diários. Entende? Se você faz um investimento hoje que paga 100% do CDI e o CDI está 3,5% ao ano, não é isso que necessariamente que você vai receber daqui 1 ano. Você vai receber 252 CDIs diários. Vou continuar com um exemplo disso. Ó. Deixa eu ver se eu estou bem aqui e caibo na tela. Então, ó, imagina uma aplicação de R$1.000 numa época em que o CDI era 2% ao ano. O Copom ele se reúne a cada 45 dias. Aqui, para este exemplo, a reunião vai ser a cada 10 dias, tá? Essa Selic Meta, que vai ser o que baseia, o que dá a meta do CDI, ela muda só durante a reunião do Copom, que acontece a cada 45 dias. Para não ficar um exemplo muito longo, essa reunião vai acontecer a cada 10 dias. Então, imagina o seguinte, a gente começou aqui uma aplicação 100% do CDI, quando era 2% ao ano. Quanto que isso dava ao dia? Lembra que essa aplicação é sempre ao dia? 0,00786% ao dia. Então eu fiz uma aplicação de R$1.000 que no primeiro dia passou a valer R$1.000, 0,786. Foi isso que ele rendeu, esse 0,0786. Todos os dias ele vai acumulando. No dia 2, então ele passa, né, desse valor e vai acumulando mais um dia de CDI. Foi para 1.015,72 e assim por diante. Bom, todos os dias, ó, CDI era 2% ao ano, CDI ao dia era o mesmo valor. Aí vem reunião do Copom e subiu para 2,75% ao ano. Então, a partir do dia 11, essa minha aplicação ela começou a ser remunerada a 0,0177 ao dia, que é, né, a equivalência diária de 2,75% ao ano. E assim foi, dia após dia. Ah, bom, mais 10 dias, outra reunião do Copom, agora foi para 2 e... vai para 3 a taxa, deixa eu mudar aqui, ó. Vai para 3 não, foi para 3,5 a taxa. Ah, então agora o CDI ao dia é 0,1365. E é aí isso aqui que começa a remunerar o título. Tudo que ele já tinha sido remunerado está lá acumulado, e agora ele passa a remunerar o acumulado mais 0,1365 ao dia. Bom, 10 dias depois, outra reunião do Copom, mudou a dinâmica dos juros, a inflação caiu pra caramba, a crise piorou, sei lá, vamos derrubar o juro de novo. Foi para 2,5 aqui numa simulação, então ele passa a ter uma rentabilidade diária de 0,00980. Tudo o que já tinha sido acumulado continua, né? Todo dia vai acumulando a remuneração, e a partir de agora, então, aquele último valor vai sendo remunerado diariamente a 0,0980 e assim por diante. Olha que legal o resumo desse exemplo aqui, ó. Tá vendo o gráfico?
Então a aplicação inicial de 1.000, ela vai oscilando, esse gráfico ele vai ganhando inclinação ou perdendo inclinação, mas ele não vai para baixo, né? Ele vai sempre acumulando juros. O valor inicial do nosso exemplo foi uma aplicação de R$1.000. O valor final é de R$1.004, né? R$1.004,2162, que dá uma rentabilidade no período de 0,42, no período de 40 dias. Quando a gente faz a equivalência disso ao ano, dá 2,69 ao ano. Olha que interessante. Durante os 40 dias da aplicação, o CDI foi 2% ao ano, depois foi 2,75% ao ano, depois foi 3,5% ao ano, depois foi 2,5% ao ano. E a rentabilidade foi 2,69%. Percebe que quando você faz uma aplicação de 100% do CDI, por exemplo, não é aquele CDI do que está expresso ao ano naquele momento que vai ser a rentabilidade. Ela é pós-fixada, ela é conhecida diariamente. E quando o Copom aumenta ou diminui a taxa de juro, né, a rentabilidade diária da aplicação que vai acumulando também vai sendo impactada. Tá? Aqui você tem, inclusive no gráfico, essas mudanças de inclinação que eu te falei. Legal. Aí então vamos para o assunto principal. O Copom vai lá e sobe a taxa de juros de 2,75% para 3,5% ao ano. Vamos entender o impacto disso nos fundos imobiliários? Ó. Primeiro, como eu falo, muita gente já falou, está aí mostrado, a correlação do IFIX com o CDI é muito baixa. Não é porque o CDI subiu 0,25, 0,50, 0,75 que o fundo imobiliário vai cair e vice-versa. A correlação do IFIX com o CDI de 0,11 é muito baixa. Correlação alta é a correlação de 1 ponto. Correlação de 0,11 ela é muito, muito, muito baixa, ela é quase nula. Tá? Reforçando isso, que eu acredito que você já saiba. Essa taxa aqui, deixa eu sair da tela. Eu caibo aqui. Essa taxa que a gente está falando, que é a Selic Meta, ela cuida da inflação de curto prazo, a inflação de 12 meses. Ela vai subindo, caindo para que a nossa inflação medida pelo IPCA fique na meta estabelecida lá pelo Conselho Monetário Nacional. Não é essa taxa de curto prazo que tem influência em fundo imobiliário. É a taxa de longo prazo, que vai ser impactada não pela inflação de 12 meses, mas principalmente pelo risco de crédito do país. E como que aumenta ou diminui o risco de crédito? Primeiro, pela situação fiscal. O país faz superávit, o país tem, a cada mês que passa ele tem mais dinheiro para fazer frente às suas dívidas, então o risco cai. A balança comercial, o país importa mais do que exporta e vice-versa. A situação política, né, tudo isso vai influenciar. Então não é inflação de curto prazo, é a medida do risco de crédito que vai influenciar. E não tem ninguém fazendo uma aplicação de longo prazo na renda fixa para ganhar 3,5% ao ano. Então não é essa saída de 2,75 para 3 que vai causar impacto em fundo imobiliário. Basta você ir ao site do Tesouro Direto, você vai ver lá um tesouro pré-fixado para 2024 paga 8% ao ano. Ninguém está comprando fundo imobiliário também para ter 3% ao ano de yield ou 3,5% ao ano de yield. Está comprando para ter lá 6% ao ano de yield, um pouco mais se você for para ativos mais arriscados ou para os fundos de papel indexados lá, a IPCA e GPM, coisa assim. Então perceba que essa mudança de 2,75 para 3,5 não tem por que impactar fundo imobiliário do ponto de vista de derrubar cota. Agora, se você vai lá, Tesouro IPCA 2035, pagando IPCA mais 4,20, cara, é muita coisa. Isso faz cair fundo imobiliário, tá? A taxa longa pré e a taxa longa aqui do Tesouro IPCA, isso faz cair fundo imobiliário. Isso sim. Quando essa taxa sobe, as cotas caem. Quando essa taxa cai, as cotas sobem. Mas eu vou chegar no final do vídeo e enfatizar que fundo imobiliário não é renda fixa. Essa não é a única dinâmica de precificação de fundo imobiliário, hein? Não é renda fixa fundo imobiliário. É importante essa comparação. Esse é o custo de oportunidade. Você tem um dinheiro e várias possibilidades de investir. Você deveria escolher fundo imobiliário quando essa oportunidade estiver interessante, quando ela estiver remunerando o risco adicional que você vai tomar. Mas não é por causa do CDI que isso é importante, é por causa da taxa longa, tá? Que é aí que você vai fazer a comparação. Vamos continuar aqui. Então, quando sobe de 2,75 para 3,5,
quais são os impactos positivos? Primeiro, o caixa de todos os fundos passou a render mais. Aquele dinheiro lá que está em caixa, que o gestor faz a captação, demora para comprar imóvel e aí o investidor fica louco porque o rendimento cai e tal, opa, passou a remunerar melhor. Né? Até pouco tempo atrás, o dinheiro que estava numa aplicação no CDI ou numa LFT, que é o Tesouro Selic, estava rendendo 2% ao ano, né? Em base diária, que você entendeu no começo do vídeo. Agora começa a render 3,5% ao ano. Melhora, diminui este impacto e significa mais rentabilidade para o fundo. O ideal, né, a rentabilidade maior vai vir quando o dinheiro estiver alocado nos ativos-alvo, imóveis, CRI, coisa assim. Mas até que seja feita a alocação, então agora o caixa do fundo está sendo remunerado melhor. Tá? Então esse é o primeiro impacto positivo, é um impacto geral para todo tipo de fundo. Um outro impacto positivo, ó, esse específico, os fundos de CRI atrelados ao CDI passaram a render mais. Você entendeu, no exemplo do comecinho desse vídeo você entendeu por quê. Tá? Um CRI que pagava CDI mais 2% ao ano, você percebeu a parte CDI como agora a remuneração diária é maior. Antes era a expressão diária a equivalência diária de 2,75 ao ano, agora é a equivalência diária de 3,5 ao ano. Então, vai passar a render mais pela parte CDI, e isso pode levar a um aumento da distribuição de rendimentos, inclusive desse tipo de fundo de CRI, né, de CRI atrelado a CDI. E um outro efeito é o impacto indireto positivo geral, que é o combate à inflação, que é primordial. A gente quer juro baixo, a gente sabe que juro baixo é muito bom para a economia, mas se a inflação começa a subir, não tem a menor dúvida que inflação é um negócio ruim e só ruim. Ruim para todo mundo. Tá? Os efeitos da inflação são muito ruins para a economia como um todo, no curto, no médio e no longo prazo. Se a inflação descamba e foge da meta e volta a ter uma inflação alta, a gente perde competitividade, a gente deixa de ter interesse para muitas empresas multinacionais. A inflação, no médio e longo prazo, ela vai acabando com a classe média. Não tem classe média num país, tem gente rica e tem gente pobre, ponto. E aí, num país de 200 milhões de habitantes como o Brasil, que é super relevante, né, por isso, né, pela sua população, você tem lá 200 milhões de habitantes, mas pouquíssimos deles têm capacidade de consumo, tem renda, porque a maioria está lá, ó, enforcada pela inflação, tentando fazer o salário chegar no fim do mês. Entende? Agora, se a inflação está controlada, se a inflação ela é positiva e controlada, então aí você vai tendo cada vez mais classe média. Né? E aí você vai tendo, de 200 milhões de habitantes, um potencial de mercado consumidor muito grande. Então aí muitas empresas vão querer vir investir aqui, apesar da bagunça, da burocracia, da bagunça política e tal. Aí o cara olha e fala, não dá para ignorar 200 milhões de bocas se eu vendo alimentos. 200 milhões de habitantes se eu vendo roupa, então vê qual que é o meu mercado consumidor possível, mas é um mercado maior do que seja, 30% desses 200 milhões é maior do que a maioria dos países da Europa. Né? Então aí, com a inflação controlada, maravilha. Agora, se a inflação descamba, essa classe média ela vai deixando de existir. Aí você tem um pouco de gente rica e cada vez mais rica, e cada vez mais gente pobre que não é mercado consumidor. Então a inflação ao longo a inflação descontrolada é muito ruim. Se o Comitê de Política Monetária está combatendo a inflação, isso é ótimo, é o que precisa acontecer para a economia, e se a economia vai bem, o fundo imobiliário vai bem e vice-versa. Continuando aqui, ó. Bom, então sempre que sobe a Selic é bom para fundo imobiliário? Claro que não, evidente que não. Mas neste patamar atual, sair de 2,75 para 3,5 é bom pelos motivos que você viu agora, pela questão do caixa, pela questão da remuneração dos fundos atrelados, dos CRIs atrelados à CDI, e 3,5% ao ano ainda é uma taxa extremamente baixa para padrões brasileiros. Quer ver, ó? Olha aqui. Isso aqui é o histórico da taxa Selic. Você vê aqui em preto 10% ao ano, em amarelo 15% ao ano,
em vermelho 20% ao ano. Daqui para cima, ó, só por curiosidade, em 99 a taxa Selic já foi 45% ao ano. E em verde, 6% ao ano. Depois te falo por que eu pus esse 6% ao ano em verde. A gente está atualmente nesse patamar aqui, ó, 3,5, um pouquinho acima da onde termina essa linha azul, tá? Porque ainda não havia uma atualização disso na Economática quando eu fiz esse gráfico. A gente está um pouquinho acima da linha azul, bem abaixo ainda de 6% ao ano. O que eu quero te dizer aqui? 20 para cima, esquece. Esquece, não tem mercado, é ruim pra caramba, não tem por que investir. Claro que tem gente que empreende, tá? Mas você, investidor consciente, pensando em empreender, montar um negócio, é outra coisa. Agora, entre investir dinheiro, você compra um título público, em vez de IPCA mais 4,5, ele tá pagando IPCA mais 8. Tá, o Tesouro Pré-Fixado tá pagando 20% ao ano, 19% ao ano, faz sentido ficar investindo em fundo imobiliário, em ação, seja lá no que for. Então esquece, dali para cima é um negócio assim inóspito para o ambiente de investimentos. Bom, 15 dá para levar? Já vimos isso acontecer, a taxa Selic 14,25 aqui, foi bom para fundo imobiliário? Não, foi bom nada, foi péssimo, foi um período horroroso para fundo imobiliário, 2015 a 2017. A gente convive. Tem fundo que se desenvolve bem neste período? Sim, excepcionalmente. Mas dizer que com 15% é uma taxa boa e tal, o mercado vai continuar expandindo? Não é uma taxa boa, mas a gente já conviveu com ela, não foi bom, e expandiu principalmente a indústria de papel, de fundo de CRI. Não é bom, o ideal é que seja mais baixo do que isso. Tá. 10%, o que você acha? Bom, abaixo de 10% as coisas começam a ficar melhores, sim. E é só a terceira vez no Brasil que a gente tenta ter taxa de juros abaixo de 10%. Por que tenta? Porque não adianta simplesmente baixar juros se aquela questão lá de longo prazo não tiver endereçada. Por que a taxa de juros é 3,5% ao ano, a de curto prazo no Brasil? E por que a longa está lá, como você viu, a 8 e pouco ao ano? Por causa da situação fiscal. Ninguém está botando fé que o Brasil é capaz de manter essa taxa de 3,5% ao ano. Poderia ser o contrário, a taxa atual, a taxa Selic meta ser, por exemplo, 8% ao ano, e a curva de longo prazo está lá mostrando 3,5% ao ano? Poderia. Não, o país votou reformas, o país passou a gastar melhor. Veja, não precisa só gastar menos, gastar melhor, né? Aí a gente vislumbra daqui 2, 3, 4 anos uma situação fiscal melhor do que agora. Daqui 10 anos, uma situação fiscal melhor do que agora. Então a taxa longa estaria para baixo. Ok? Então, agora, neste momento, o que está se precificando é uma taxa de 8, abaixo de 10. Se ainda for abaixo de 10, ótimo, ótimo. Mas a gente até hoje não conseguiu, por um longo período de tempo, manter essa taxa de curto prazo abaixo de 10% ao ano. Por quê? Porque não, né, a parte fiscal é sempre um problema aqui no Brasil. E abaixo de 6? Cara, abaixo de 6 é uma taxa super expansionista. Basta você notar, por esse histórico, o quanto ela é baixa para os nossos padrões. Ah, mas a Europa tem taxa negativa, os Estados Unidos têm taxa próxima de zero. Sim, mas aqui no Brasil, para os nossos padrões, é muito baixo. Olha aí a linha azul, que é a Selic. Então, 6%, se a gente conseguir manter essa taxa em 6%, num período longo, 5, 8, 10 anos, cara, os mercados crescem, não só o mercado de fundo imobiliário. Tá? A economia expande. Então isso seria bom, se é bom para a economia, é bom para fundo imobiliário. Tá? Então eu tenho essa visão, evidentemente, é uma observação minha, uma discussão que eu coloco aqui com você, que a Selic a 3,5 está super baixa e se ela tiver até 6% ao ano, está excelente ainda, não só para o mercado de fundo imobiliário, mas para os mercados em geral, para a expansão do mercado de capitais. Continuando aqui, ó, vou fazer uma comparação com o histórico do fundo imobiliário. Ó. Aqui a gente tem a Selic em azul e o IFIX em vermelho, o IFIX nominal, então não vai ser esse que a gente vai trabalhar por muito tempo. Você tem a impressão aqui, ó, que quando a Selic sai de 14,25 começa a cair, o IFIX começa a subir, então, putz,
14 já estava bom, 13 já estava bom, né? Não, não é bem assim. Não é bem assim, porque esse IFIX que a gente está vendo aqui é nominal. Então quando você vê aqui, deixa eu sair da sua tela, quando você vê nesse patamar aqui, assim, em 2016, o IFIX está na sua máxima histórica? Não tá. Não tá, porque se a gente considerar o efeito da inflação, ó, demorou muito mais. Olha aqui, ó. Agora em verde está o IFIX, já corrigido pela inflação. Então olha aqui, essa máxima que tinha acontecido em 2012, ela só foi ser superada muito depois, quando a gente considera o efeito da inflação. Ela foi ser superada quando a taxa estava mais ou menos aqui, ó, em 8% ao ano. Vou voltar no outro gráfico para você poder comparar o que eu estou te falando. Vou sair da tela e vou voltar para você entender. Ó. A máxima de 2012 do IFIX aparentemente tinha sido superada por aqui, né? No início de 2016, no meio de 2016, mais ou menos. Não, não. Isso aqui não está considerando o efeito da inflação. Ó, a máxima de 2012 ela é superada lá próximo de 2018. Aliás, já no início de 2018, se considerarmos o efeito da inflação no período. Então, ó, a taxa de juros estava 14, 25 vai para 14, 13, 13,5, e continua muito abaixo das máximas. Não tem aqui um progresso efetivamente acontecendo. Mas quando o juro vem para baixo de 8 e de 6 para baixo, então olha o que sobe, o que desenvolve esse mercado. Depois essa queda enorme que você está vendo aqui é o efeito da pandemia. Então por isso que eu entendo que a 6% ao ano de taxa Selic meta já vai ser excelente, se a gente conseguir manter. E não é, perceba, não é porque a Selic meta sobe que a taxa de longo prazo sobe, hein? Como eu te falei, elas podem estar desconexas e se a gente conseguir manter essa taxa de longo prazo também lá no 6, para isso o país tem que fazer uma lição de casa, vai ser excelente para o mercado, para a economia, não só para os fundos imobiliários. Vamos seguir nesses raciocínios. Agora eu quero te dizer o seguinte, vou enfatizar, está enorme na sua tela, fundo imobiliário não é renda fixa. Toda essa discussão que está sendo feita aqui é ótima, importantíssima, mas fundo imobiliário não é renda fixa, é renda variável, a renda vem do lucro, e o que te importa é olhar para frente, qual é a tendência desse lucro. Vai manter a distribuição de rendimento, vai aumentar ou vai diminuir? E aí que você tem que conhecer o patrimônio do fundo, o gestor, qual é o setor, o segmento do mercado imobiliário que ele está inserido, certo? Ó, para isso é super importante falar novamente do ciclo do mercado imobiliário. Eu vou ser breve aqui, mas é para te lembrar. Você olha para um segmento e fala qual a expectativa desse segmento. Manutenção da distribuição de lucro, aumento ou diminuição? Você não vai, nada vai bem para sempre, nada vai mal para sempre. Condomínio logístico não vai continuar aquecido a vida inteira, vai chegar uma hora que o mercado entra em super oferta. Os shoppings não vão mal a vida inteira, os escritórios não vão mal a vida inteira, chega uma hora que vem a recuperação, expansão e tudo mais. Esse ciclo do mercado imobiliário, que é super bem trabalhado, essas consultorias como a Colliers, elas estão falando aqui, ó, do ponto de vista da oferta de imóveis. O que faz mudar de fase no ciclo? O que faz sair da expansão para a superoferta, da superoferta para a recessão, principalmente essa parte aqui, ó, da recuperação para a expansão? Qual é o motor disso aqui? Ó? Qual é a velocidade da transição entre as fases? Deixa eu sair da tela. Qual é a velocidade da transição entre as fases? É a economia. É o motor. Perceba, para baixo é fácil, né? A própria gravidade ajuda aí para baixo. Agora para cima precisa de um motorzinho, não precisa de uma bombinha, né, para bombear para cima. Que bomba é essa? Qual é o impulsor dessa mudança de recuperação para expansão? É o ritmo da economia. Se a economia vai bem, se a economia está aquecida, muda mais rápido. Se a economia não vai, ó, tenta subir e não consegue bombear a demanda por ativos, por imóveis para cima. Então, mais uma vez, a gente chega aqui na taxa de juros nos efeitos dela de longo prazo. Juro para cima, consistentemente no longo prazo, é a economia em retração. Por quê? Porque, como a gente falou, tá lá,
12, 14, 20% ao ano, você vai investir em imóvel, em fundo imobiliário, para quê? Você vai deixar o dinheiro na renda fixa. Então, juro muito alto, a economia retrai. Juro baixo, a economia expande. E por que a correlação do CDI com o IFIX é tão pequena, tão assim, pouco importante? Porque é evidente que não é subir de 2,5 a taxa, de 2,75 para 3,5, que faz a economia parar da noite para o dia. Não é derrubar a taxa de 3,5 para 3 que faz a economia expandir da noite para o dia. Então, a taxa de curto prazo com o fundo imobiliário, ela tem um efeito de longo prazo ali, do que ela leva, não é a taxa em si, mas é o que vem com a taxa, quais são os efeitos de uma taxa alta e os efeitos de uma taxa baixa. Se a gente consegue ter taxa baixa por um longo período, ó, economia expansionista, os mercados vão passando da recuperação para a expansão e tudo mais. Vai chegar o super oferta, não importa, com qualquer economia bem aquecida, uma hora chega a super oferta, porque daí a gente está falando do outro lado. Muito imóvel sendo entregue, muita oferta de ativos, tá? Agora, a recuperação, sair da recessão, para vir para a recuperação e para a expansão, precisa do motorzinho da economia. E para isso, o juro baixo é um baita combustível para a economia ir bem. E juro alto é o contrário, é puxar o freio de mão. Né? Bom, com isso fizemos essa discussão sobre taxa de juros, você entendeu por que esse aumento de 2,75 para 3,5 é benéfico para fundo imobiliário, até onde, na minha opinião, dá para ir, até uns 6% seria ainda muito, muito bom para a economia e para os fundos imobiliários. Espero que você tenha entendido de uma vez por todas essa relação de taxa de juro com o fundo imobiliário, diferença do juro de curto prazo com o juro de longo prazo. Se gostou, aprendeu, então compartilhe esse vídeo para que cada vez mais gente conheça e entenda essa relação de juros, fundo imobiliário e por que essa alta atual foi benéfica para o nosso mercado de fundos imobiliários. Obrigado, até uma próxima.